Semana passada nós vimos que o segredo da alegria cristã nos relacionamentos era uma vida integral, regada pela graça de Deus, que possibilita aos crentes ter os irmãos de maneira positiva no pensamento, no coração e nas orações. A forma como a gente pode ser feliz através dos relacionamentos é, sempre que for pensar nos irmãos, pensar nas coisas boas, nas coisas positivas que cada um fez. Dessa forma, a gente pode alimentar uma alegria mesmo quando estamos tendo relacionamentos difíceis. E hoje nós veremos o segredo da alegria da vida cristã, mesmo em tempo de crises e sofrimentos. Qual é o segredo que Paulo nos ensina a fim de que possamos suportar com alegria e perseverança os sofrimentos que nos afligem em nossa jornada cristã? Nós vamos lembrar o tema de Filipenses, o tema geral da carta, ele fala sobre isso. Vamos ler juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. Ou seja, quando Deus é a minha força, eu posso suportar, passar sem perder a alegria, seja lá qual for a situação que envolver a minha vida. Eu creio que o que não falta para todos nós são problemas, são dificuldades, são situações que fogem ao nosso controle. E quando a situação foge ao nosso controle, e se nós não estamos atentos a quem realmente tem o controle de tudo, nós podemos perder a paz, perder a alegria, perder até mesmo a vontade de viver. Mas Paulo ele vai nos ensinar, através da carta aos Filipenses, que Deus usa qualquer situação que envolve as nossas vidas para o nosso próprio bem e até mesmo para que o reino de Deus seja expandido por toda a terra. Hoje nós vamos ver o segredo da alegria cristã em meio ao sofrimento. Qual é o segredo? Uma mente integral voltada para o progresso do Evangelho. Quando a minha e a sua mente está voltada para o progresso do Evangelho, nós podemos ter uma mente que permanece alegre. Vamos abrir o livro de Filipenses, nós vamos ler do capítulo 1, versos 12 até o 18. Vamos nos pôr em pé, então. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12 até o verso 18. Filipenses 1, do 12 até o 18. Diz assim, Paulo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero suplicar a Tua graça para as nossas mentes e para os nossos corações esta noite. Eu creio que cada um carrega no coração
situações difíceis. Cada um de nós tem crises, cada um de nós tem tribulações, tem relacionamentos turbulentos, tem problemas no serviço, em casa, na vizinhança, na escola. As nossas vidas vivem cheias de dificuldades de toda sorte. E às vezes, Pai, essas dificuldades podem tirar o nosso foco. Eu quero pedir que, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor corrija o nosso foco. Que a nossa mente possa ser integralmente voltada para a glória do Teu nome. A fim de que a gente permaneça feliz, mesmo no meio do temporal. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podei-vos assentar. A semana passada nós falamos que o segredo da felicidade no meio dos relacionamentos, mesmo relacionamentos turbulentos, é ter uma mente integral. E eu vou relembrar, o que é uma mente integral? Falava que Tiago diz ali na sua carta a respeito da mente dividida. Alguém que tem a mente dividida não consegue focar nada, não consegue encontrar felicidade em nada. A mente dividida, ele quer estar com Deus, mas ao mesmo tempo ele pensa, se eu estiver com Deus, eu vou ter que abrir mão do mundo. Ele quer estar com Deus, mas ele sabe que para estar com Deus, ele vai ter que perder algumas coisas. Então, a mente dobre, né? A mente dividida, quer ter o pé em duas canoas. E isso é impossível. Quem já tentou subir numa canoa e a canoa escorregou, imagine em duas canoas. Portanto, eu e você, para mantermos a felicidade no meio de momentos difíceis e de tribulação, precisamos ter uma mente integral. E o que é mente integral? A gente viu, uma mente integral é a consciência que uma pessoa adquire quando é alcançada pela graça de Deus, de que sua vida e todos os acontecimentos que a cerca e serão usados por Deus para que o Evangelho avance. Deus, ele não desperdiça sofrimento. Deus, ele não desperdiça nenhuma situação que está envolvendo a sua vida. Agora a questão é, você aproveita o seu sofrimento para que o Evangelho avance? Deus, ele quer aproveitar cada acontecimento que acontece com a sua vida. Nada foge ao controle dele. Agora a questão, você tem essa consciência que a situação difícil que você está passando agora, mesmo no meio desse turbilhão, você ainda pode cooperar para que o Evangelho avance? E é isso que Paulo está ensinando nessa carta, nesse primeiro capítulo. Falava semana passada que Paulo fala cerca de 16 vezes a respeito de alegria, de gozo, de regozijo na carta de Filipenses. Mas ele fala também 16 vezes a respeito de mente, de pensamento, de saber. E o segredo de Paulo para que eu e você viva bem no meio das tribulações é saber. É ter uma mente firme naquilo que Deus tem para nós. E não nas circunstâncias. Se eu e você olharmos para as circunstâncias, nós vamos sucumbir. Mas se a nossa mente estiver firme no propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós poderemos passar pelo vale da sombra da morte e permanecer felizes, mesmo com tantos problemas. E vai além, Paulo, ainda que você morra, você ainda pode usar a sua morte para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho. Porque a moda é assim, não, eu não vou morrer, eu vou vencer. Paulo ele vai nos ensinar a semana que vem, mesmo que alguém morra, a morte dessa pessoa pode contribuir para a glória de Deus. E hoje a gente vai ver o começo dessa mensagem e a semana que vem a gente vai continuar pensando como uma morte pode contribuir para a glória de Deus.
nós veremos a semana que vem isso também. Portanto, hoje nós vamos pensar que uma mente integral é alegre porque olha para o passado da perspectiva de Deus. Se você olhar para o mundo com o seu óculos, o mundo vai ser tenebroso. Você não vai conseguir entender as circunstâncias, não tem lógica, não tem lógica. Falava com a irmã Esther hoje sobre o Salmo 73, onde o salmista falava: o filho dos ímpios, eles engordam, eles são ricos, eles têm comida, eles têm carne, eles têm de tudo, eles não passam dificuldades. E o salmista quase escorregou, ele sentiu inveja dos ímpios. Até que ele entrou no templo e ele percebeu qual é o final dos ímpios. E aí no final o salmista diz: bom para mim é estar perto do Senhor. Nada melhor do que estar perto de Deus, mesmo passando dificuldades, mesmo passando tribulações, mesmo passando momentos difíceis, mesmo que o coração e o corpo desfaleçam, é bom ter o Senhor como nossa força e a nossa fortaleza. Mas a grande questão é, uma das doutrinas mais rejeitadas pelo homem é a da soberania de Deus, que afirma que o Senhor dirige e controla toda a história da humanidade nos seus mínimos detalhes, visando unicamente a glória dele. Se tem algo que o homem não quer concordar, é que Deus dirige a vida dele. Seja o ímpio, seja o crente, seja quem for. O budista, o satanista, seja o muçulmano, seja o católico, seja o espírita, seja o evangélico. Deus, ele dirige não somente a história da humanidade, ele dirige plenamente e tem em suas mãos o controle de todo o universo. E ele não desperdiça nenhum dos acontecimentos que estão envolvendo a sua vida. E isso é difícil a gente acreditar quando uma doença aparece, quando o desemprego aparece, quando uma morte surge. Isso é difícil entender quando as coisas fogem do nosso controle e tudo acontece de uma maneira que não tem lógica. Nós vimos aí que há pouco tempo, logo quando eu cheguei na igreja, entraram aqui 3 vezes. Ali tem a marca, né? Tem as gradinhas que foram colocadas. E pouco tempo agora entraram também 3 vezes. Aí a gente não consegue... E Deus? Cadê os anjos? Cadê os anjos? Eles estavam dormindo, era madrugada. Cadê os anjos? De alguma forma, Deus usa todo e qualquer acontecimento para desenvolver a nossa fé e para que o nome dele seja glorificado. A grande dificuldade é que a minha mente e a sua mente são muito pequenas para compreender a soberania de um Deus tão grandioso que nos assombra quando olhamos para a forma dele dirigir o universo. Outra coisa, Deus é quem determina todos os acontecimentos que envolvem nossa vida e usa cada um deles segundo a sua vontade para cumprir única e exclusivamente os seus decretos. Se Paulo e Silas estavam ali em Filipos, por volta da meia-noite, depois de terem apanhado, depois de terem as costas cheias de vergonhas, injustamente, porque estavam fazendo a vontade de Deus, se eles estavam cantando e orando, é porque eles tinham essa consciência, que Deus está no controle. Não importa se você não está controlando, porque na verdade o que é que nós controlamos? Na verdade pensamos que controlamos algo, quando na verdade quem controla é Ele. Quantas vezes você foi dormir bem e seu filho levantou no meio da noite e você precisou levá-lo no médico, no hospital, no pronto-socorro durante a madrugada? Você dormiu e estava tudo bem. De repente,
fugiu do controle. E se a gente viver controlando e tentar dominar todas as coisas, nós vamos ficar loucos. Porque as situações fogem ao nosso controle. Mas podemos descansar que mesmo quando fogem do controle humano, continua ainda no cronograma de Deus. Problemas fazem parte da agenda de Deus para a sua vida. Deus usa as dificuldades como um agente pedagógico. Ele nos ensina através das dificuldades que passamos. E Paulo ele tinha essa visão, e nós devemos entender que ele está preso em Roma, e lá de Roma ele escreve para um povo que está sofrendo por pensar que ele está sofrendo na prisão. Então Paulo, preso, escreve para os filipenses para animá-los, para motivá-los a continuar independente das coisas que estão acontecendo com ele lá na prisão. E aí, uma das coisas que ele fala é isso. Os acontecimentos passados contribuíram para o progresso do Evangelho. Quando acontece algo que foge ao nosso controle, a nossa pequena visão, a nossa visão limitada, é difícil compreender como, Senhor, que o Senhor percebeu, eu queria ir para a Ásia, o Senhor não deixou, eu queria ir para Mísia, para Bitínia, o Senhor também não deixou, eu vim exatamente para onde o Senhor mandou, e chega aqui, eu sou preso, eu sou lançado na prisão, e foi isso que a gente viu na primeira mensagem, que Deus, quem conduziu Paulo a Filipos? E lá em Filipos ele sofreu muito. Mas hoje nós estamos vendo uma carta que Paulo escreveu para aquele povo que foi resultado da ida dele até Filipos, dirigido por Deus. Mas ele diz, agora preso em Roma, mais de 10 anos depois de todo o acontecimento ali em Filipos, ele diz, meus irmãos, o verso 12, né? Quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Que coisas! Quando a gente começa a olhar para a vida de Paulo, se você ler 2 aos Coríntios, se você ler o livro de Atos, como nós estamos estudando na quinta-feira, você vai ver que a vida dele não foi nada fácil. Mas nada mesmo. Nós reclamamos da vida. Nós estamos nos queixando, a gente crê que a nossa vida é dura. Mas quando a gente começa a olhar para a vida de Paulo, ali tem um resumo, né? Perseguição. Você já foi perseguido? Não perseguição assim, o seu patrão fica pegando no seu pé porque você entrega o trabalho ou porque você chegou atrasado. Não é isso. Perseguição de as pessoas pegarem você com vara e fustigarem você, pegarem pedras e apedrejarem você até você parecer ter morrido. Aí eles falam, morreu, vamos embora. Aí Paulo levanta todo e diz que o pior, ele volta para a cidade. Ele foi apedrejado e ao invés de sumir, quando o pessoal pensa que ele morreu, ele volta. Ele volta para a cidade. Dá para entender isso? Agora a grande questão, sim, diz que ele foi rejeitado. Rejeitado, mas não é uma rejeiçãozinha assim, não, nós não queremos você. Não. Foi rejeitado a ponto de levá-lo para fora da cidade e quase acabarem com a vida dele. Diz também que sofreu açoites. 5 vezes ele foi açoitado com 39 chicotadas em praça pública. 5 vezes. Diz também que ele foi esquecido. Quando ele se converteu, ele ficou 10 anos no mar do esquecimento. Alguém que era um fariseu, um futuro rabino do povo de Israel, passa 10 anos na surdina. Ele também foi apedrejado, ele foi escorraçado de Tessalônica e Bereia. Difamação, que falaram mal desse cara? Prisão. Ele está na prisão quando ele escreveu. Naufrágios, eu sempre falo, eu pensava que era uma, não, 3 naufrágios. Ele subia no navio, o navio afundava. Ele subia, o navio afundava. Ele subia, se eu visse, opa... Aí eu não vou, não. Paulo está no navio, eu vou esperar o próximo.
Imagina 3 naufrágios. 1 já é difícil, né? Imagina 3. Também, ele foi mordido por uma víbora. Ele estava na ilha de Malta, acabou de escapar do naufrágio. Quando ele chega na ilha de Malta, o pessoal faz uma fogueirinha para se esquentar. A hora que ele vai pegar um graveto para jogar, a víbora gruda na mão dele. Aí o pessoal fala, ele é assassino. É o juízo dos deuses, ele escapou do mar, mas Deus está julgando ele. Aí todo mundo ficou esperando ele inchar e morrer. Quando ele não incha e não morre, agora Paulo se transforma em Deus. Eles queriam sacrificar. Que coisa é essa? De demônio para anjo ao mesmo tempo? Ele também foi parar na prisão ali em Roma. Interessante que ele queria ir para Roma, e a gente vê ali no livro de Atos, eles falam, meu sonho é ir para Roma, se Deus permitir. Mas ele não queria ir preso. Ele queria ir como um pregador, ele queria ir compartilhar o evangelho ali em Roma. E ele foi, Deus levou ele. Se você ler Atos 20, ele diz assim, estou partindo para Jerusalém e a única coisa que eu sei é que me esperam prisões e cadeias e sofrimentos. Depois de Jerusalém, ele preso, enviam ele para Cesareia e depois para Roma. E ele está indo para Roma, era o grande sonho dele. Mas ele não vai como pregador livre. Ele vai sim como um pregador, mas como um prisioneiro. Ele foi parar ali em Roma. E ele diz que todas essas coisas aconteceram por quê? Para o progresso do Evangelho. E Paulo ele usa uma palavra muito interessante quando ele fala progresso do Evangelho. William Barclay, ele diz assim, a palavra que Paulo usa para o progresso do Evangelho designava o avanço de um exército ou uma expedição e se aplicava ao derrubar de antemão de árvores e toda remoção de impedimentos que obstaculizavam a marcha do exército. Imagina, Paulo, ou melhor, o exército ele tinha que ir para um lugar aonde nunca nenhum exército foi. Na frente, eles mandavam um grupo especial que ia derrubando as árvores e ia preparando o local para quê? Para que quando o exército viesse atrás não perdesse tempo. E essa foi a palavra que Paulo usou. Eu vim para quê? Para o progresso do Evangelho. Progresso no sentido que ele era pioneiro. Ele ia na frente e ele entendeu que ele estava lá na prisão em Roma, abrindo novas frentes missionárias. Porque a mesma palavra diz, Warren Wiersbe, ele diz assim, progresso. A palavra progresso do Evangelho, a palavra progresso significa avanço pioneiro, ou seja, um termo militar grego que se referia aos engenheiros do exército que avançavam à frente das tropas para abrir caminhos em novos territórios. Paulo está falando, eu sou um pioneiro do Evangelho. Eu chego aonde ninguém chegou ainda com o Evangelho. Eu vou a lugares que nenhuma outra pessoa chegou com o Evangelho. Deus está usando a minha vida, Deus está usando as minhas prisões, Deus está usando o meu sofrimento para alcançar pessoas que de outra maneira jamais seriam alcançadas pelo reino de Deus. E aí a questão é o seguinte, você já parou para pensar quem Deus quer alcançar através do sofrimento que você está passando? Ou você fica achando que o seu sofrimento é tão grande e você fica se autocomiserando e, Deus, céus, vida, e você não percebe o que Deus quer fazer com a sua miserável vida. É isso, nós somos miseráveis e Deus põe a gente em lugares que talvez nenhuma outra pessoa chegaria para pregar. Então ele te põe numa situação difícil, porque lá tem pessoas que ele quer salvar. Só que você tem que fazer valer o seu sofrimento. Alcance as pessoas que estão ao seu redor, as quais Deus quer alcançar através das suas correntes, através das suas cadeias, através do seu sofrimento. E é isso que Paulo está falando. Eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que pelo contrário, por quê? Parecia que Paulo preso, agora ele vai parar de pregar. Paulo preso, agora ele está limitado, ele não pode mais ser um evangelista, ele não pode mais ser aquele missionário, ele não pode mais fazer a obra que ele estava fazendo, aquela obra tão maravilhosa. Só que ele fala, meus queridos,
Ao contrário. As coisas que me aconteceram serviram para o avanço, para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana. Paulo entendia que a sua prisão, longe de fechar as portas, as abre ainda mais. Longe de ser uma barreira, desobstrui o caminho a novos campos de trabalho que jamais seriam alcançados de outra forma. Jamais seriam alcançados de outra forma. Às vezes acontecem coisas com a gente não entende por quê. Esses dias, estava falando, 1h da manhã, me deu uma dor de cabeça, eu acordei, eu nunca tive isso na vida, eu nunca tive dor de cabeça, assim, de acordar e falar, Deia, me leva para o médico, eu não estou aguentando de dor de cabeça. 1h30 da manhã, a gente saiu de casa, chega no pronto-socorro, estou eu lá tomando soro, chega uma senhora e o filho. O filho é da presbiteriana, e aí? Sim, eu sou da presbiteriana. E a senhora? Não, eu não vou em igreja alguma. Eu já fui assim, eu sou católico, mas eu não frequento. E conversa vai, conversa vem, começo a conversar com ela, daqui a pouco ela está orando, entregando a vida a Jesus. Aí eu saio lá da sala do soro, todo feliz, aí a Andréia fala, nossa Deus, 1h30 da manhã, o senhor tem que... Não tinha outra hora para salvar essa mulher, não? Mas a gente não sabe. Talvez foi exatamente só para isso, para que aquela mulher tivesse a oportunidade de ouvir o Evangelho. Porque eu nunca tive uma dor de cabeça dessa forma. 1h30 da manhã. E eu não sei, mas Deus levou eu ali e na mesma hora levou aquela senhora para lá. E eu e você temos que estar atentos, porque as pessoas que estão ao nosso redor, de alguma forma, precisam ser alcançadas. E Deus vai usar quem? Você. Você já percebeu que tem lugar que você vai que eu não posso entrar como pastor? Quem trabalha lá com as pessoas que você trabalha não sou eu. Eu talvez jamais vou conhecer as pessoas que estão lá ao seu redor. Mas quem que Deus vai usar para alcançar as pessoas ali? Para alcançar o seu patrão, a sua amiga, o seu vizinho? Quem que vai usar? Você. Você. O Fábio foi internado. Quem que ele alcançou lá? O rapaz que esteve com a gente nos Corazosos, e quinta-feira ele esteve aqui, o Tito. Ele não veio hoje porque ele teve que sair com a família dele, mas no próximo domingo ele disse que estaria aqui. Na verdade, quinta-feira ele estará aqui de novo conosco. Mas ele foi alcançado aonde? No hospital. Ficou lá 78 dias mofando. E eu creio que ele saiu de lá quando Deus fez a obra na vida dele. A ponto que ele está com sede, ele quer conhecer a Deus. Então, Deus põe eu e você em situações porque Ele quer salvar pessoas. E talvez a única forma daquela pessoa ouvir do Evangelho é Deus colocando você lá do lado dela, para que você fale de Jesus para essa pessoa. Interessante que Paulo diz assim, as minhas cadeias se tornaram conhecidas a toda a guarda pretoriana. Eu vi 3 números, 9.000 soldados começou, depois, parece que na época do Paulo, a guarda pretoriana era formada por 10.000, e um pouquinho depois, um dos imperadores aumentou essa guarda para 16.000 soldados. Eram soldados de elite, homens selecionados em todo o império para defender tanto o imperador quanto a cidade de Roma. E é interessante que desses 10.000 soldados, o turno era de 4 horas. Então, eram de 6 horas o turno. Então, por dia, Paulo era acorrentado a 4 soldados diferentes. E ele diz, as cadeias dele, né, ele estava preso por causa de Cristo e toda a guarda pretoriana sabia que ele estava ali preso por causa de Cristo. E o que ele fazia quando trocava o turno? Jesus no guarda. Trocava o turno, Jesus no guarda. Trocava o turno, Jesus no guarda. De maneira que ele diz que
Ao invés de ele estar preso e o ministério dele se encerrar, pelo contrário, Deus abriu uma porta que de outra forma ele não poderia ter chegado lá. Imagina que se ele teria capacidade, ou melhor, teria a oportunidade de pregar para a elite da guarda imperial. Jamais, jamais. Ele só pregou porque ele estava preso. Mas ele diz que, além da guarda pretoriana, ele também alcançou os demais membros do pretório. Ou seja, as pessoas que estavam lá para julgar, todo mundo lá dentro ouviu, as pessoas queriam ouvir Paulo. Os governadores queriam ouvir Paulo, ficavam intrigados com a vida de Paulo. Se você vê lá no livro de Atos, eles conversam, não, eu queria ouvir ele mesmo. Então, Paulo ele foi jogado de lado para lado e ele teve a oportunidade de testemunhar diante dos governadores do Império Romano. Por quê? Porque ele foi preso injustamente e as pessoas queriam, mas o que esse cara fez? E o pessoal, mas eu não vi nada de errado nele. Mas mesmo assim ele permaneceu 2 anos preso. E 2 anos com 4 homens por dia revezando para vigiar ele. E desses 4 homens, ele testemunhava e pregava o evangelho a todos eles. Será que eu e você, na mesma condição, nós faríamos o mesmo? Nós pregaríamos ou ficaríamos o dia inteiro reclamando com Deus? Deus, o Senhor não vai me tirar daqui, eu quero pregar o evangelho. O Senhor sabe, eu sou teu servo, eu estava pregando e estou aqui injustamente. Se o Senhor não me tirar daqui, eu não vou poder mais pregar. Ou a gente vai entender como Paulo, Deus me colocou aqui que eu vou pregar. Eu estou preso, mas a mensagem não. Eu estou algemado, mas o evangelho está livre. E foi assim que Paulo fez. As coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Paulo tinha toda a consciência de que estava preso única e exclusivamente pela vontade de Deus para a defesa do evangelho de Jesus Cristo. Ele diz ali, os irmãos estão sabendo que eu estou aqui para a defesa do evangelho. Ele defendeu o evangelho diante das autoridades. Eu e você estamos apercebidos dessa oportunidade que Deus nos coloca diante de nós? Ou seja, amanhã você terá diversas oportunidades de compartilhar o evangelho. O que você vai fazer com essa oportunidade? Ele quer usar você, o seu sofrimento, as suas dificuldades, os desafios que você tem para o avanço do evangelho. E a gente entende também, Paulo, ele diz assim, os acontecimentos passados motivaram a maioria dos irmãos em Roma a pregar o evangelho com determinação e destemor. O instrumento estava algemado, mas o conteúdo da mensagem estava livre. E ele diz, os irmãos ali de Roma, ao tomar ciência das cadeias dele, que ele estava preso por causa de Cristo, passaram a pregar com maior destemor, com mais foco. Talvez aqueles meio relaxados falaram, não, agora nós temos que fazer, Paulo está preso, vamos pregar o evangelho. E saíram pregando o evangelho com mais destemor e com maior determinação. Ao invés de ficarem amedrontados, escondidos dentro de suas tocas, temendo a retaliação, pelo contrário, foram persuadidos a pregar o evangelho com maior foco e destemor. As coisas que aconteceram com Paulo serviram para tornar evidente a toda a guarda pretoriana e aos demais que viviam no pretório que a razão de Paulo estar preso era Cristo. Paulo tinha toda a consciência de que estava preso única e exclusivamente para pregar a pessoas que jamais ouviriam se ele estivesse em outro lugar. Você tem essa consciência? Que às vezes você está ali no ônibus, às vezes você está no ponto de ônibus, às vezes você está lá dentro da sua empresa, na escola. E tem pessoas que estão ao seu redor que talvez nunca terão uma outra oportunidade de ouvir o evangelho. E você está ali como um porta-voz de Deus,
e às vezes se cala. Paulo tinha uma mente integral. Entendem agora o que é uma mente integral? Se ele não tivesse essa mente integral, ele estaria reclamando. Mas como ele sabia que a vida dele era de Cristo, a vida dele continuou sendo de Cristo, mesmo na prisão. Mesmo na prisão. E é isso que eu e você temos que entender. E a segunda coisa muito importante para que a gente mantenha a alegria mesmo no meio das dificuldades é ter isso em mente. Uma mente integral é alegre porque aceita. Aceita o presente sem azedar o coração contra a soberania e sabedoria de Deus. Nós sabemos tudo, né? E às vezes a gente fala, Deus, por que o Senhor fez isso? Eu não entendo por que Deus fez isso. É lógico que você não entende. Se você entendesse, você seria Deus. Mas como Deus só tem um, às vezes existem coisas que a gente não entende. Mas mesmo sem entender, o nosso coração não pode se levantar contra Deus. Mesmo sem entender a forma dele dirigir e controlar a história, isso não pode fazer com que a gente se revolte contra Deus. E tem uma coisa estranha aqui no texto que diz assim, a soberania e sabedoria de Deus usa até mesmo pessoas mal intencionadas para pregar o verdadeiro evangelho. Vocês conseguem ver isso no texto? A soberania e a sabedoria de Deus usa até mesmo pessoas mal intencionadas para pregar o verdadeiro evangelho. E esse é um texto que é muito mal usado em nossos dias, quando diz assim, o verso 18, ele fala assim, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Então, hoje a gente vê algumas pessoas mal intencionadas abrindo igrejas, ou lugares que eles chamam de igrejas, e a gente fala, não, Paulo diz que importante é se bem ou mal o evangelho está sendo pregado. Exatamente, bem ou mal o evangelho está sendo pregado. E ali Paulo diz, seja por boa intenção ou por má intenção, o importante é que Cristo está sendo pregado. A grande dificuldade é que hoje essas pessoas mal intencionadas não estão pregando a Cristo. Eles pregam a tudo, menos a Cristo. E a gente tem que entender que Paulo ele não criticou a doutrina deles. Então nós temos que entender que a doutrina que estava sendo pregada era correta, porque Paulo diz, Cristo está sendo pregado. Então ele não reclamou da mensagem do povo, ele só reclamou do quê? Da motivação deles. Então, não é o mesmo que acontece em nossos dias. Porque, assim, muitos dos mal intencionados de nossos dias não estão pregando a Cristo. Pregam prosperidade, milagres, cura, pregam tudo. Mas não pregam Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Não pregam Cristo como único caminho. Não pregam Cristo como autor e consumador da fé. É diferente. Aquele povo pregava, sim, o evangelho, infelizmente, com a motivação errada. Mas a mensagem era correta. E a gente tem que entender que, às vezes, nós ficamos incomodados quando pessoas pregam o evangelho não da maneira que nos agrada. Mas o evangelho não é para nos agradar. Quem prega tem que pregar para agradar a Deus. Não é para agradar o povo, é para agradar a Deus. E às vezes a mensagem que é pregada não nos agrada. Agora a grande questão é sim, a mensagem pregada é a mensagem que Cristo espera ou é a mensagem que a pessoa que está pregando deseja pregar? Aí sim você tem que julgar. Está pregando a Bíblia ou está pregando aquilo que ele quer? Se está pregando a Bíblia, já não compete a nós julgar. Mas se está pregando algo fora da Bíblia, aí sim. Porque o importante não é o que eu e você achamos. O importante é se o Evangelho está avançando ou não.
se as pessoas estão sendo alcançadas ou não com o Evangelho de Cristo. Isso que é o importante. Não é importante se a igreja está cheia ou não. O importante é, as pessoas estão conhecendo a Cristo. Isso é o que Paulo se preocupava. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Isso é o importante que Paulo frisa aqui no verso 18. E devemos entender também que Paulo, ele critica a motivação e ele fala algumas coisas que esse povo está fazendo. Ele aprova o conteúdo, mas reprova a motivação dos mensageiros. E aí ele fala, tem aqueles irmãos que estão pregando por amor. Mas tem irmãos que estão pregando de que forma? Por inveja, né, por ciúme e por disputa. Devemos entender o contexto. Tinha a igreja ali em Roma. Paulo já tinha escrito aos romanos. Mas, de repente, o Paulão chega. Não o Paulão Guedes aqui, mas o apóstolo Paulo chega. E aí o que acontece? Os líderes lá da igreja ficaram um pouco com ciúme. Por quê? Porque antes só davam eles. Mas agora chega o Paulão. Então eles passam a ficar em segundo plano. E quando Paulo está preso, aqui diz... Gente, é incrível como a maldade do coração humano, até mesmo de crentes, vai ao extremo. Pessoas passam a pregar por ciúmes e por disputa. Ou seja, Paulão, você está preso, mas eu estou aqui fazendo o que você... Eu estou fazendo mais que você, Paulo. Eu estou pregando. E você está aí, ó, na cadeia, bem feito. Era isso que estava acontecendo. Pessoas estavam pregando o evangelho e Paulo diz, pensando suscitar tribulações a minhas cadeias. Eles pensavam que Paulo era igual a eles. Ou seja, eles queriam competir com Paulo. Paulo queria servir ao evangelho. A motivação era totalmente diferente. Paulo queria pregar. Eles queriam pregar mais que Paulo. Eles não entenderam qual é o papel do pregador. Ele diz também que pessoas pregavam por discórdia. E de maneira insincera, sem sinceridade. A palavra sinceridade vem de uma... Lá naquela época, o que acontecia? Era assim, as pessoas tinham os comerciantes de porcelana. Então, quando eles colocavam o vaso de porcelana no fogo, alguns apresentavam algumas rachaduras. Então, para que eles vendessem essa porcelana, quem ia comprar, os comerciantes não iam comprar uma porcelana com rachadura. Então, o que eles faziam? Para disfarçar a rachadura, eles passavam cera. Então, cobria a rachadura. Então, o comerciante comprava, mais para frente a rachadura aparecia. Então, quando eles iam comprar, eles pediam porcelana sem cera. Daí vem a palavra sincera. Sem cera, ou seja... Aquelas pessoas estavam pregando o evangelho, mas com a cara encerada, com óleo de peroba. Entenderam? E é isso que Paulo está falando. Esse povo não está pregando porque eles estão preocupados com o avanço do evangelho. Eles estão pregando porque eles querem competir comigo, mas eles não entendem, eu não estou competindo com eles, eu estou servindo a Cristo. E eles deviam servir a Cristo e não ficar competindo comigo. E também ele diz que havia o interesse de suscitar tribulações. Bem feito, Paulo. Você está aí, ó. Eu estou aqui fora pregando enquanto você está preso. Mas quem será que alcançou mais gente? Esses irmãos mal intencionados lá fora ou Paulo ali na prisão? Qual alcance de ministério foi maior? Daqueles irmãos que estavam lá fora tentando competir com Paulo, ou Paulo pregando para governadores e toda a elite da guarda imperial? Quem que alcançou estrategicamente um ministério maior? Embora Paulo não estivesse pensando nisso. Logo,
aqueles irmãos, eles deveriam entender que eles não estavam competindo com Paulo. Eles eram cooperadores. Eles deviam estar no mesmo time. A igreja está no mesmo time. Nós estamos do mesmo lado, do lado de Cristo. E o povo, ao invés de falar assim, quem quer receber a Cristo, eles perguntavam, quem está do nosso lado? Por quê? Qual lado você está? Porque a igreja está do lado de Cristo. Você está do lado de quem? Entendeu o que estava acontecendo? E às vezes nós caímos nessa. Nós queremos competir e mostrar mais trabalho do que os outros. Sendo que o nosso trabalho não é vão quando é feito em quem? No Senhor. O nosso trabalho é para Deus. Nós somos cooperadores para que o Evangelho avance. Paulo se alegrava porque Deus, em sua soberania e sabedoria, fazia com que Cristo fosse pregado por motivos falsos ou verdadeiros. Nós não conseguimos entender. Mas é simples. O poder está onde? Na palavra de Deus. Enquanto ela é aberta e lida, é a palavra de Deus. E se eu prego o que está escrito aqui de maneira sincera ou não, o poder está na palavra e não em mim. Logo, quando alguém se converte, não é porque eu sou bom pregador. É porque a palavra é viva e eficaz. E é isso que o povo lá não estava entendendo. É isso que eles não entendiam. E aqui diz que Paulo se alegra, não importa a motivação, desde que Cristo seja pregado. Quando Cristo é pregado, o poder de Deus é anunciado, barreiras são quebradas, pessoas se convertem e a obra prospera. E também a soberania de Deus focaliza a divulgação da mensagem, não a exaltação do mensageiro. E isso aqui é bem claro. E quando eu estava lendo o texto, estudando o texto, eu percebi que uma das coisas que Paulo faz aqui, depois ele vai usar Cristo lá no capítulo 2, é a questão da sua humildade de sair de cena. Ele podia criticar, dar o nome daqueles caras, brigar com eles, falar um monte para eles. Ele não está nem aí. Não é para ele. Entendeu? Ele não é importante. O importante é o quê? Ele é muito claro. O importante é que o Evangelho está sendo pregado. O importante é que Cristo está sendo pregado. Ele não estava nem aí se o pessoal queria competir com ele. E Paulo, ele entende claramente que o importante era o quê? O importante era a mensagem. O importante era o avanço do Evangelho. O que estava acontecendo com ele, ele não se preocupava. Sabe por que a gente é infeliz quando estamos passando por dificuldades? Porque o nosso foco está em nós mesmos. Eu só penso no meu umbigo. Só nas coisas que estão acontecendo comigo. E eu não penso nas coisas que Deus quer fazer comigo, mesmo no meio de um temporal. E se a minha mente fosse integralmente voltada para Cristo, até mesmo quando eu estivesse passando por grandes tribulações, eu ainda serviria como um instrumento nas mãos de Deus para que o Evangelho prosperasse. A dificuldade é que eu penso só em mim. Deus existe para satisfazer as minhas necessidades. É isso que eu penso. E quando eu penso assim, eu vou ser a pessoa mais infeliz, porque na prática eu vou perceber que é o contrário. Sou eu que existo para satisfazer a vontade dele, e não ele para satisfazer a minha vontade. E quando a minha vontade não é satisfeita, logo o que acontece comigo? Eu me entristeço, porque o meu foco está no lugar errado. A vida de Paulo era para pregar o Evangelho. Se a vida dele fosse para viver bem,
para desfrutar do bem da terra e de todas as coisas gostosas da terra, ele seria a pessoa mais infeliz lá naquela cadeia. Mas como ele entendeu que a vida dele era para a glória de Deus, ele vivia feliz, mesmo passando por dificuldades lá na prisão. Eu e você devemos entender isso. O evangelho é mais importante que o obreiro. E a divulgação do evangelho é mais importante do que a vida do obreiro. Tem vezes que eu falo, não, se eu for isso eu vou correr risco de morte, então eu não vou. Paulo ele diz ali, mais adiante, nós vamos ver a semana passada, que ele diz que o importante é que Cristo seja engrandecido, quer pela vida ou quer pela morte. Às vezes nós recuamos diante do perigo. E se Deus quer você no meio do perigo? E se Deus quer você no meio do perigo? Será que Ele não é poderoso para proteger a sua vida no meio do perigo? Então nós queremos as condições ideais para proclamar o Evangelho. E quando a gente olha para Paulo, as condições reais dele não eram nada ideal. Eu creio que nenhum de nós escolheríamos o ministério de Paulo. Sofrer tudo o que ele sofreu. Mas mesmo assim Deus usou a vida dele de maneira poderosa. O evangelho é mais importante que o obreiro e a divulgação do evangelho mais importante do que a vida do obreiro. E a questão é assim, o segredo, olha qual que é o segredo, é olharmos para as circunstâncias como se elas fossem oportunidades concedidas por Deus para o avanço do evangelho. E regozijarmos-nos no que Ele vai fazer, em vez de nos queixarmos acerca do que Deus não fez. Entenderam? Eu estou numa situação difícil. Então eu devo me alegrar com aquilo que Deus vai fazer. E não ficar pensando, se Deus tivesse feito isso, se Deus tivesse feito aquilo, ou se Deus tivesse feito aquilo outro, eu seria feliz. Não, pare. Deus quer fazer algo com você aonde você está. No exato ponto em que você se encontra, Ele quer usar a sua vida. Não precisa das condições ideais. Não precisa das condições ideais. Você pode ser usado por Deus nas condições reais em que você se encontra hoje. Não sabemos como. Vamos orar, porque o Felipe, ele está com uma dificuldade. Quando ele dorme assim às noites, às vezes ele acorda dessa forma, gritando, com medo, assustado. Domingo passado, mesma coisa. Por isso que eu não queria deixar ele dormir, porque eu sabia que ia acontecer isso. Então vamos orar, pedir que Deus abençoe. Então faz uns 2 meses que tem acontecido isso, cada 4, 5 dias. Interessante que essa semana nenhuma vez aconteceu isso. E aconteceu hoje de novo. Ele dorme lá no berçário e ele acorda desesperado. Ó Deus, em nome de Jesus eu quero suplicar a Tua graça e o Teu cuidado para a vida do Felipe. Que o Senhor liberte ele dessa dificuldade do sono. Que o Senhor acalme o coração dele e que ele possa descansar em Ti. Cuide dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, se a gente perceber isso, que a nossa vida, ela pode ser usada para a glória de Deus, independente de onde nós estamos, nós podemos ser felizes mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Portanto, lembrando, o segredo da alegria cristã em meio ao sofrimento consiste em uma mente integral voltada para o progresso do Evangelho. Se você olhar para a sua vida e achar que você existe para ser uma pessoa próspera, avançar, conquistar e fazer isso e aquilo, você vai ser uma pessoa infeliz quando os seus planos desmoronarem. Mas se você entender que a sua vida existe para fazer com que o Evangelho prossiga, progrida, avance, você pode ser feliz, mesmo em face da morte.
E aí a gente deve pensar o seguinte: o segredo da alegria da vida cristã diante do sofrimento consiste na conscientização de que, pela graça de Deus, podemos ser instrumentos para o avanço do Evangelho. Você já parou para pensar? É impossível humanamente. Se você olhar para você mesmo, você vai falar: eu sou fraco, eu não posso. A Bíblia fala exatamente: você é fraco e você não pode. Por isso que, lembra, semana passada o texto começa: graça e paz. Você só é possível quando a graça de Deus te alcança e está sobre sua vida. E ela te produz paz para que você possa enfrentar toda e qualquer situação. Graça e paz vinda de Deus. A graça e a paz do mundo, ela sucumbe diante das provações. Mas a graça e a paz que vem do céu, ela permanece mesmo no meio das provações. E Deus quer ensinar a mim e a você isso através da carta de Filipenses. Lembra que eu falei 16 vezes alegria, gozo, regozijo, 16 vezes pensar, saber, ter em mente. Então, a minha mente e a sua mente tem que ser dirigida dessa forma. Deus pode, através da graça dele, fazer com que eu e você sejamos instrumentos para o avanço do Evangelho, mesmo no meio do sofrimento. Segundo, a gente tem que ter em mente: você pode olhar para os acontecimentos que cercam sua vida como motivo de alegria por ser alvo da soberania e sabedoria de Deus, ou permitir que o seu coração azede por não vê-lo dirigir a história como você gostaria. Você pode escolher. Lembra que era questão de mente? O que você vai alimentar o seu coração? O que você vai ter na mente? Deus, se o Senhor tivesse feito isso, se o Senhor tivesse me dado aquilo, se o Senhor tivesse impedido que isso acontecesse, eu seria feliz e eu ia te servir. Mas como eu estou na minha situaçãozinha aqui presa, lá no calabouço, né? Então eu não posso fazer nada, Deus. Ou você pode fazer como Paulo: Deus, obrigado, porque aqui eu estou alcançando pessoas que nunca seriam alcançadas se o Senhor não tivesse me colocado aqui na prisão. É a mesma história vista de dois focos. Alguém que entende que é instrumento de Deus e alguém que entende que Deus é um instrumento para ele. Viu como é que muda? Se você entende que você é um instrumento e que Deus que governa a sua vida, você vai se alegrar. Mas quando você achar que Deus é o seu instrumentinho e que você faz o que quer com ele e que cobra ele, e que dá ordem para ele, e fica triste quando ele não dirige a história do jeito que você pensa, é lógico, você não é Deus. E ele é Deus soberano e sábio. Por isso ele faz o que faz com a sua vida para o seu próprio bem e para o avanço do Evangelho. De outra forma, nós não podemos ser felizes. Uma grande lição que Paulo nos ensina é a humildade de sair de cena e visar que apenas o Evangelho e o seu avanço sejam o centro da sua história pessoal. Quem é o centro da sua vida? A sua felicidade depende dessa resposta. Quem é o centro da sua vida? Se for você mesmo, está explicado porque você é infeliz. Está explicado. Não tem como ser feliz sendo o centro da nossa vida. Mas quando Deus é o centro da nossa vida, assim como Paulo ali em Filipos, preso, açoitado injustamente, ele era feliz, você também poderá ser feliz se Deus for o centro da sua vida, o centro da sua história. Quem é o centro da sua vida? Pense nisso. Talvez se você está passando dificuldades e está infeliz, é porque o seu foco está no lugar errado. Mude o foco. Deus é o centro. Deus é o centro. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Ele merece a glória, a honra, o louvor. Eu e você somos um instrumento na mão dele. E se a gente se contentar em ser um instrumento na mão dele, a gente vai ser feliz.
Mas se a gente quiser ser o Senhor e inverter, né? Nós sentarmos no trono e passarmos a dar ordem para Ele, nós vamos ser infelizes. Porque eu não sei se você já percebeu, Ele é teimoso, Ele não obedece a gente. Já percebeu isso? Já percebeu? Que Deus não te obedece? Se você não percebeu ainda, pare para perceber que, ao contrário, é você que tem que obedecer a Ele. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele que governa. Ele que dá as ordens. Ele que estabelece as regras. Não sou eu, não é você. E quando você entende isso e se coloca como instrumento, você vai ver como é que você vai ser feliz. Muito mais desejável do que o bem-estar pessoal, deve ser ver o Evangelho avançando através de nossa vida, até lugares que jamais chegaria, senão por nosso intermédio e sofrimento. Lembra dos Aucas, a história dos missionários que foram evangelizar uma aldeia era uma tribo chamada Auca, ali na Venezuela. 4 ou 5 jovens promissores, formados na faculdades, prontos para o mercado de trabalho, eles foram esculachados, ridicularizados, porque eles deixaram a vida na cidade grande com carreiras promissórias para evangelizar uma tribo no meio do mato, na Venezuela. E Jim Elliot descreveu assim: não é tolo o que entrega aquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo o que entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ou seja, ele disse: eu não sou tolo de entregar a minha vida, porque a minha vida não é minha, para que eu ganhe a eternidade, coisa que eu não posso perder. Ele não era tolo. Ele foi com os amigos dele e Deus permitiu que eles fossem mortos pelos Aucas. Aquilo comoveu o mundo, a família deles, eles eram casados, tinham uma vida já estruturada, mas eles estavam sozinhos lá na Venezuela. Isso comoveu o mundo de maneira que as esposas deles fizeram uma missão e começaram a receber fundos do mundo inteiro para sustentar a missão delas. A tribo Auca foi alcançada, os índios se converteram. E aqui em Atibaia, no seminário onde a gente estudou, no Palavra da Vida, tem no acampamento tem um salão de culto chamado Salão Auca. Por quê? Porque o Palavra da Vida, certa vez, recebeu uma oferta das esposas desses missionários que foram mortos. Eles foram mortos, elas abriram uma missão, receberam doação do mundo inteiro. E elas contribuíram com a obra missionária no mundo inteiro. E o alcance deles, aqui pertinho, se você for ali em Atibaia, você vai ver ali, Mairiporã ali, né, o acampamento, né? Em Mairiporã você vai ver o acampamento e tem o Salão Auca, que foi construído com ofertas dessas esposas dos missionários que foram mortos. Então, às vezes a gente acha, por que Deus? Deus sabia. O alcance que essas mulheres fizeram mundialmente, através da morte dos maridos delas, foi incrível. A gente não sabe a forma de Deus agir, mas Ele age e Ele usa a minha e Ele usa a sua vida. A maior fonte de alegria é estar dentro da vontade de Deus, pois até mesmo nos piores momentos podemos perceber sua doce e poderosa mão nos conduzindo em segurança rumo ao cumprimento dos seus decretos eternos. Não tem um lugar melhor para você estar do que dentro da vontade de Deus. No meio das mais terríveis tribulações, você pode alegrar-se e ser um instrumento desbravador nas mãos de Deus, ou uma fonte de autocomiseração e infelicidade, lamentando-se do seu estado em que se encontra. Gente,
Certa vez, essa dona Maura, eu fui lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, uma senhora assim, igual a irmã Nair, ela era membro da igreja lá. Logo quando eu cheguei lá, eu não a conhecia, eu só ouvia falar da irmã Maura. Então, depois de alguns meses que eu estava lá, ela já estava internada quando eu cheguei. Então, conhecendo a história dela, vai eu lá visitar. Eu pensei, eu vou chegar lá, uma senhora que já está há alguns anos internada, né? Eu falei, vou chegar lá, vou encontrar uma senhora reclamando da vida, reclamando do pastor que não vai visitar, reclamando da família que largou ela lá, reclamando dos médicos, reclamando da comida, reclamando da cama. Então eu fui preparando o meu coração para tentar confortar aquela senhora. Quando eu chego lá, eu encontro uma senhora cantando. Canta comigo, pastor. Imagina eu cantando com ela. Abri o cantor cristão, mais uma. Entrava a enfermeira, essa aqui é a fulano de tal, já entregou a vida a Jesus, assim, vem cá, canta. Ela conhecia todas as enfermeiras, todo mundo já tinha sido evangelizado, os médicos, mas os guardas, todo mundo já tinha sido evangelizado por ela. E eu que fui para tentar consolá-la, saí consolado de lá. Em ver a alegria de uma senhora há tempo internada e fazendo do Hospital das Clínicas o seu campo missionário. Às vezes a gente fala, não, mas Paulo era Paulo. E a irmã Maura? Assim como eu e assim como você. Qual é o segredo dela? Uma mente integral. Ela sabia que a vida dela era de Cristo. E enquanto ela estiver naquele hospital, ela vai evangelizar a todas as pessoas que adentraram no quarto. Ao invés de resmungar, ela falava, sorria, Jesus te ama. E anunciava a Cristo para todo mundo. Pertinho da gente. Não precisa ir há 2000 anos atrás a Paulo. Existem exemplos ainda em nosso meio. Há alguma situação complicada em sua vida hoje? E se há, como ela pode ser usada para o proveito do reino de Deus? Ou seja, servir de exemplo para outra pessoa ser levada a Cristo. Como é que você pode pegar a situação difícil que você está vivendo e usar ela para o progresso do Evangelho? Como? É isso que Paulo fez. E é isso que a graça de Deus quer capacitar a mim e a você a fazer. E isso é você e Deus. Você não está na situação que você está à toa. De alguma forma, alguém pode ser alcançado para o reino de Deus usando a situação que você está vivendo. Pense nisso. Portanto, o segredo da alegria da vida cristã. Uma mente integral, regada pela graça de Deus, é capaz de alegrar-se em ser um instrumento nas mãos de Deus, ainda que em meio aos mais terríveis sofrimentos. É impossível humanamente, somente pela graça de Deus. Então não olhe para você, que a Bíblia diz, quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Deus, ele quer fortalecer você. Deus, ele quer ajudar você a ser um instrumento dele para avançar com o Evangelho. Imagine que você é um pioneiro. Ninguém vai aonde você vai. Ninguém passa pelos lugares em que você passa todos os dias. A sua vida é uma vida ímpar. Os seus laços de relacionamento, ninguém tem como você tem. E você pode ser usado para alcançar alguém para o reino de Deus. Creia nisso. E vamos juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. Você acredita nisso? Amanhã você vai ter essa oportunidade. Talvez hoje ainda. Tem pessoas que estarão ao seu lado. E Deus quer usar a sua vida como instrumento para que o reino dele cresça. Eu não sei. Deus, ele quer te capacitar
Ele vai usar a sua vida. Seja apenas um instrumento. O poder é dele, a mensagem é dele. Amém? Vamos orar. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti pela Tua palavra, pelo consolo que ela nos traz, pelos desafios que ela nos traz. E eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para nós compreendermos que o Senhor é soberano, que o Senhor é sábio, que o Senhor é poderoso para usar a nossa miserável vida para cooperar com o avanço da Tua obra na terra. Pai, tira do nosso coração todo medo, tira do nosso coração todo desânimo, tira do nosso coração toda a incredulidade, para que a gente possa enxergar as maravilhas da Tua palavra e para que a gente também creia que, apesar de nós, o Senhor deseja nos usar. E usa, Pai querido, usa a nossa vida, usa os nossos sofrimentos para glorificar o Teu nome. Mas eu suplico, Pai, que a Tua graça seja constante sobre nós, porque sem Ti nós nada podemos fazer. E reconhecemos isso. Mas sabemos que, fortalecidos por Ti, podemos todas as coisas. Por isso, ajuda-nos, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.